Sabe, irmãos, nesse meio de pandemia, alguns desempregados, outros perdendo a clientela, tantas coisas que nós julgamos ruins acontecendo, eu tenho que compartilhar com vocês uma coisa muito boa que tem acontecido. Nós temos tido o privilégio de estar junto com vocês muito mais vezes do que nós estaríamos se nós estivéssemos em uma situação normal. É verdade que não é presencialmente, não podemos abraçá-los e dar aquele aperto de mão caloroso, mas da gente ver vocês aqui na telinha e poder trocar umas palavras, né, pelo aplicativo, pela internet, isso tem sido um ânimo muito grande para nós. Tem sido muito bom, muito gostoso. O Senhor tem nos animado, tem nos fortalecido através dessa comunhão que nós temos experimentado com vocês. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, o convite que nos foi feito, aos sábados pela Igreja da Penha e às segundas-feiras pela Igreja na Água Rasa. E muitos de vocês têm estado nos dois encontros, né? Tanto sábado quanto segunda-feira, e a gente tem podido matar saudades de vocês. É verdade que a gente anseia o dia quando nós vamos poder estar presencialmente junto com vocês, e aí, sem dúvida nenhuma, a alegria vai ser maior. Mas eu confesso para vocês que essa comunhão cristã tem nos ajudado a passar por esse tempo. A gente tem feito uma quarentena rígida, pelo menos até 3 semanas atrás, quando nós pegamos o Covid, né? E tínhamos ficado bem isolados aqui dentro do apartamento, eu e a Rosana, mas essa comunhão, essa troca de palavras, compartilhando a palavra de Deus, orando juntos, né? Eu estou me lembrando as primeiras reuniões que eu assisti com os irmãos da Penha, da Água Rasa, às segundas-feiras, uma reunião de oração, e a gente pôde orar junto também. Que coisa gostosa! Então, eu quero dizer a vocês e ao nosso Deus, graças a Deus por esta comunhão. Isso tem sido muito animador, fortalecedor para nós, e Deus continua fazendo a obra dele, apesar das circunstâncias, digamos assim, humanamente falando, não serem favoráveis. Mas isso é uma prova de que o poder do nosso Deus vai além de todas essas circunstâncias desagradáveis que nos acontecem, né? Bem, nós estamos caminhando na carta aos Hebreus. Hoje, na permissão do Senhor, vamos terminar o capítulo 10, e aí vão faltar apenas 3 capítulos. Uma carta, ela não é tão grande, vamos dizer, é um livro de porte médio na Bíblia, né? Mas é uma carta que tem sido muito boa. Eu tenho aproveitado bastante o tempo estudando e depois compartilhando com vocês, e tenho apreciado muito essa carta. O tema dela é a superioridade de Cristo. O escritor mostra isso, essa é a palavra-chave na carta, a palavra superior. E ele mostra vários aspectos de Cristo e do seu ministério que são superiores a pessoas e fatos ligados ao judaísmo. Por exemplo, a primeira parte da carta, capítulo 1, capítulo 4, até o capítulo 4, o escritor mostra a superioridade da pessoa de Cristo. E ele compara Cristo como pessoa com vários personagens ligados à história judaica. Por exemplo, anjos. Por exemplo, Adão, que na verdade está ligado à história mundial, não só judaica, mas universal, né? Moisés, Josué, grandes personagens da história de Israel.
mas o escritor mostra que Cristo é superior a tudo, a todos eles, e mostra uma série de argumentos que comprovam esta superioridade. Depois do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos visto a superioridade do sacerdócio de Cristo. E aí o escritor pega o primeiro e maior sumo sacerdote que houve na história de Israel, Arão, né? Irmão de Moisés, aquele que acompanhou também a saída do povo de Israel do Egito até quase a entrada na Terra Prometida, né? Porque ele morreu um pouco antes. E o escritor mostra, através de vários fatos, vários argumentos, que o sacerdócio de Cristo, quer dizer, a representatividade de Cristo perante Deus por nós, é muito maior que a representatividade de Arão diante de Deus pelo povo de Israel. Não é? Mostra que o sacerdócio de Cristo é eterno, não parou com a sua morte, ele não precisava oferecer sacrifícios por si, enquanto que Arão tinha essa necessidade. Enfim, o sacerdócio de Cristo é superior. E nós damos graças a Deus, estudando todos aqueles capítulos, porque o nosso representante diante de Deus é infinitamente superior a Arão, que representava Israel diante de Deus. Depois, quando nós chegamos no capítulo 9, nós vimos que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais que eram realizados no judaísmo. E por quê? Ora, aqueles sacrifícios de animais não eram voluntários, o de Cristo foi. Aqueles sacrifícios precisavam ser repetidos periodicamente. O sacrifício de Cristo não foi o único e resolveu de uma vez para sempre o problema do pecado. O sangue de animais, diz a Bíblia, não apagava pecados. O sangue de Cristo faz isso. Né? Aqueles sacrifícios tinham um prazo de validade definido, limitado. O sacrifício de Cristo não, é eterno. Então, dessa forma, o escritor mostra vários argumentos que o sacrifício de Cristo é superior. Amanhã, quer seja online, quer seja virtualmente, quer seja presencialmente, nós vamos mais uma vez lembrar do sacrifício de Cristo. E que a nossa atitude, ao lembrarmos da sua morte ali na cruz, seja de gratidão a Deus por este sacrifício supremo, que foi realizado uma única vez e não precisou ser repetido e nunca mais será repetido, porque o seu prazo de validade é ilimitado, é eterno, né? E ele foi eficaz. Sangue derramado de Cristo uma única vez, representando a sua vida dada em nosso favor, foi suficiente. Agradou a Deus, satisfez a justiça de Deus e resolveu o problema do nosso pecado. O que mais nós poderíamos dizer? Não é? Essa é a linha de raciocínio do escritor, mostrando, então, que o sacrifício de Cristo foi superior ao dos animais. Muito bem, nós terminamos esta parte doutrinária da carta, mas nós percebemos também que, no meio dessa parte doutrinária, vez e outra, o escritor parava a parte doutrinária, o ensino doutrinário, e ele punha uma advertência para os seus leitores. E por que foram necessárias essas advertências? Os leitores desta carta tinham afirmado a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas devido à pressão exercida pelo sistema religioso judaico, pelos familiares, pela nação de Israel, enfim, muitos deles estavam querendo deixar o cristianismo e retornar ao judaísmo. Então, quando o escritor mostra que a pessoa de Cristo é superior
o sacerdócio de Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior, ele entremeia a sua parte doutrinária, dizendo para os seus leitores: não voltem, não retrocedam para o judaísmo. Vocês já conhecem algo superior que é Cristo. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, não é uma série de ritos, mas é uma pessoa, Cristo Jesus. E a gente encontrou já, entremeado então no texto doutrinário, nós já analisamos 3 advertências. A primeira está lá no capítulo 2, e o escritor diz: não se desviem das verdades que outrora vocês ouviam, fazendo-os lembrar das verdades relativas a Cristo que eles tinham ouvido, para que eles não se desviassem destas verdades. Depois, quando nós chegamos no capítulo 3, nós encontramos ali a segunda advertência contra a apostasia. E nesta segunda advertência, o apóstolo diz: cuidado com o coração de incredulidade, coração duro, um coração que vos leve a afastar-se de Deus. Cuidado, não permitam que isso aconteça na vida de vocês. E, com estas palavras, o escritor faz os seus leitores pensarem naquilo que conheciam a respeito de Cristo, para crerem nestas verdades. Um coração duro é um coração incrédulo, que não bota fé em Cristo, né? E se atém a ritos materiais e físicos, mas esquece a pessoa de Cristo e a obra de Cristo realizada lá. Depois, quando nós chegamos no capítulo 5, nós encontramos a terceira advertência. E nessa terceira advertência, o escritor falou para os seus leitores que o judaísmo representa a infância, mas o cristianismo representa a maturidade. E é óbvio que quem já conhece alguma coisa madura não quer voltar para a infância, né? É um processo natural, crescimento rumo à maturidade. Agora, não é normal, não é natural o regresso, a ida da maturidade para a infância. Mas os leitores da carta, deixando, ou pelo menos ameaçando deixar o cristianismo e retornando ao judaísmo, eles estavam fazendo o caminho antinatural, inverso do normal, né? É o caminho da maturidade para a infância. Então, o escritor mostra que a prática os levaria a um crescimento, e esse crescimento seria rumo à maturidade, deixando de lado os princípios elementares e caminhando para conhecer cada vez mais a pessoa e a obra de Cristo na sua plenitude. Isso é maturidade espiritual. O nosso trecho de hoje, capítulo 10, versículo 19, até o final do capítulo, verso 39, nós vamos encontrar a quarta advertência. E eu vou dar o título para essa quarta advertência, eu vou dizer o seguinte: entre a desistência e a persistência, existe a insistência. Permitam repetir o título da nossa meditação hoje. Entre a desistência. E o que representa a desistência? O retorno do cristianismo para o judaísmo, que era o caminho que alguns dos seus leitores estavam ameaçando tomar. Desistir do cristianismo e retornar ao judaísmo. Entre a desistência e a persistência, o que era a persistência? Permanecer ligados a Cristo e a sua obra única realizada ali na cruz do Calvário. Então, entre a desistência e a persistência, existe a insistência. E é isso que o leitor convida, o escritor convida os seus leitores a fazerem, a insistirem.
nas verdades que eles ouviram, ligadas a Cristo, ligadas ao cristianismo, para permanecerem com a sua fé que tinha sido colocada em Cristo, pelo menos teoricamente. Vamos fazer, então, a leitura do nosso trecho, capítulo 10, versículo 19, quarta advertência contra a apostasia. O trecho sagrado diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pode desligar, por favor. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque nestes versículos nós encontramos verdades completamente estranhas ao judaísmo. Completamente estranhas. Notem versículo 19. O escritor convida os seus leitores a entrar no Santo dos Santos. Olha, isso era um absurdo no judaísmo. Em primeiro lugar, o povo não podia entrar dentro do tabernáculo ou do templo. Segundo lugar, só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Terceiro lugar, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Quarto lugar, o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Bem, os seus leitores conheciam todos esses fatos e mais uma vez eu estou convidando vocês para lerem esse trecho com a mente de um judeu, ok? Então, todos esses fatos que eu mencionei eram do conhecimento dos leitores que eram judeus. Agora, imagina o impacto que estas palavras tiveram nos leitores quando o escritor convida agora todos vocês que creram em Cristo como seu Salvador, entrem, tenham a coragem, a ousadia, a intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Bom, obviamente, o escritor não estava convidando-os a entrar no Santo dos Santos, ou do tabernáculo, ou do templo. Porque, como nós já vimos, a entrada ali era restrita no santuário material, físico, terrestre. A entrada era permitida só a uma pessoa, uma vez por ano. E essa pessoa, obviamente, era da tribo de Levi. Os sacerdotes eram da tribo de Levi e o sumo sacerdote era da família de Arão. Mas agora o escritor diz: todos, venham, entrem no Santo dos Santos. Os leitores podiam dizer: mas eu não sou da tribo de Levi. Eu não sou sacerdote. Muito menos eu sou o sumo sacerdote. E outra coisa, o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos no dia da expiação. A festa que os judeus até hoje comemoram, chamada Yom Kippur. Vocês perceberam que agora, para entrar no Santo dos Santos, nenhuma destas condições é colocada em questão? Os leitores da carta devem ter tomado um susto. Mas nós podemos entrar? Sim. Por quê? Por que nós que colocamos a nossa fé em Cristo podemos entrar no Santo dos Santos? E, obviamente, o escritor não está falando do santuário terrestre e material, mas ele está falando do santuário celestial. E sabe de uma coisa? O Santo dos Santos aqui indica a presença de Deus.
Interessante porque em Levítico 16 nós lemos num estudo, Deus disse a Moisés, fala para o teu irmão que ele não pode entrar qualquer hora na minha presença, não. E para deixar bem claro este fato, foi colocado um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aquele véu mostrava, existe uma barreira entre o homem e Deus. O homem não pode entrar a qualquer instante. Na verdade, segundo a lei, só o representante dos homens é que podia entrar, e só uma vez por ano, na presença de Deus. Mas agora o escritor está dizendo, gente, vocês colocaram a sua fé em Cristo? Agora vocês podem ter a coragem, a ousadia de entrar na presença de Deus. Qualquer um pode entrar. A qualquer instante pode entrar. Sabe por quê? Porque Cristo, aquele que é como pessoa superior a todos, aquele que é como sumo sacerdote superior a todos, e aquele que realizou um sacrifício superior a todos, é por causa dele, de Cristo Jesus, que nós podemos entrar na presença de Deus. Meus irmãos, que privilégio o nosso. Privilégio tremendo. Privilégio tremendo. Nós temos esse privilégio que os grandes homens de Deus do passado, do Velho Testamento, não tiveram. Eles não tiveram. Nós podemos falar com Deus a qualquer instante, do dia, da noite, da madrugada, em qualquer lugar que estivermos no nosso serviço, estivermos em casa, estivermos na escola, qualquer lugar. E por que nós temos essa ousadia? E por que nós temos esse acesso à presença de Deus? Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Sabe, meus queridos, aquele véu representava uma barreira entre o homem e Deus. Mas quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, fora de Jerusalém, no Monte do Calvário, dentro de Jerusalém, dentro do templo, o véu, esta barreira que separava o homem de Deus, ela foi rasgada de alto a baixo. Sabe quem rasgou? O próprio Pai, Deus. E sabe o que ele queria dizer isso? Que dizer com esse fato? Ele queria dizer, agora vocês, homens, se colocarem a sua fé no meu filho que morreu, vocês podem entrar na minha presença a hora que quiserem e no lugar que quiserem. É Deus quem autoriza a nossa entrada à sua presença. Foi Deus quem rasgou o véu. Ele não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo. Essa foi uma ação divina. E sabe quando Deus rasgou o véu? Diz o versículo 20, quando a carne de Cristo foi rasgada lá na cruz. Isso significava que o Pai estava aceitando plenamente o sacrifício do Filho em nosso lugar. E a prova de que ele aceitou é que ele permitiu que os homens rasgassem a carne do seu Filho, mas ele rasgou o véu, dando-nos a possibilidade agora do acesso à sua presença. Sim, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Não de um santuário terrestre, mas do santuário celestial. O caminho para Deus foi aberto, foi desimpedido, foi liberado pelo sacrifício de Cristo, tendo a aceitação plena do Pai para que nós entremos na sua presença.
Agora, deixe-me dizer uma coisa. Eu já ouvi muitas orações de pessoas, irmãos, nas casas de oração, e quando eles começam a oração, eles dizem: Pai, estamos entrando na tua presença. Não, não, não. Está errado dizer isso. Nós não entramos na presença de Deus apenas quando fazemos uma oração. Na verdade, nós entramos na presença de Deus quando colocamos a nossa fé em Cristo como nosso Salvador. E a partir desse instante, Deus já nos recebe, não fisicamente, mas espiritualmente na sua presença. E, na verdade, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus para nos buscar, para nos levar fisicamente para a presença de Deus. É verdade. Mas, a partir do instante em que nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, nós já estamos na presença de Deus. A nossa oração é uma simples consequência, a oração é uma comprovação do nosso acesso a Deus. E quando eu ouço esse tipo de fala, a pessoa não compreendeu que mesmo antes da oração, nós já estamos na presença de Deus. Eu me lembro das palavras que Deus disse a Abraão. Quando Deus fez a aliança abraâmica com o seu servo, Deus disse assim: Abraão, anda na minha presença. Vocês notaram a palavra correta? Deus não disse para Abraão: entra na minha presença, porque Abraão já tinha acesso a Deus. Ele conversava com Deus. Ele foi chamado na Bíblia amigo de Deus. O que Deus disse a ele foi: você já entrou na minha presença, agora anda na minha presença. Isso dá ideia não de um ato apenas de entrar e sair, um ato esporádico, mas de uma presença contínua na presença de Deus. E sabe, meus queridos, quando Cristo liberou a nossa entrada à presença de Deus, e Deus nos recebeu, Ele quer não que nós entremos e saiamos da sua presença, mas que nós entremos pela fé em Cristo e permaneçamos na presença dele. E o mesmo que Deus disse a Abraão, Deus diz a nós: o meu filho já realizou o sacrifício substitutivo por vocês. Eu aceitei o sacrifício do meu filho e libero a entrada de vocês à minha presença, de todo aquele que crê. Agora, uma vez que você creu e você entrou na minha presença, Deus diz: anda na minha presença. No capítulo 12 da mesma carta aos Hebreus, versículo 14, o escritor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você entender esse verbo verá o Senhor como andar junto com o Senhor, você notará que o escritor está falando aqui daquele processo de santificação que os estudiosos chamam de santificação experimental ou prática. É um processo que ocorre na nossa vida diária, pela instrumentação do Espírito Santo agindo, aplicando a palavra de Deus à nossa vida, nos santificando a cada instante. E sabem, entrar na presença de Deus, a condição é crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas para andar na presença de Deus, a condição é santificação experimental.
E é preciso que esse processo esteja acontecendo dia a dia na nossa vida, constantemente, progressivamente, para que nós possamos andar junto com o Senhor. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 3 do seu livro, ele diz, é uma pergunta retórica, né, que ele faz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Bem, nós sabemos que a resposta é não. Então, para andar junto com o Deus que é santo, santo e santo, nós devemos experimentar a cada dia nas nossas vidas o processo da santificação experimental. Nós já temos os recursos disponíveis para isso. O primeiro recurso é o Espírito Santo que habita em nós. E ele é chamado Espírito Santo porque, além de ele ser Deus e, como tal, ele é isento de pecado, ele quer produzir em nós, justamente, a santificação. E sabe qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para a nossa santificação? A palavra de Deus. O salmista perguntou no Salmo 119, de que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? E ele pergunta, e ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra. E por isso é que no verso 9 ele faz essa colocação, mas no verso 11 ele acrescenta: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele reconheceu que a palavra de Deus tem esse efeito purificador, santificador na nossa vida. E quanto mais nós a lemos, e quanto mais nós a obedecemos, e quanto mais nós meditamos nela, e quanto mais nós enchemos a nossa mente com esta palavra, ela vai como água nos santificando, isto é, tirando as impurezas da nossa vida, nos lavando, realizando em nós, então, esse processo santificador, progressivo, diário, constante na nossa vida. E necessário, porque senão nós não vamos poder andar junto com Deus. Vamos voltar para o capítulo 10. Entramos no Santo dos Santos. Qual é a condição? Fé em Cristo. Quando ele teve o seu corpo rasgado na cruz, o véu foi rasgado e Deus retirou esse obstáculo e Deus agora diz: agora vocês podem entrar na minha presença. E nós entramos pela fé em Cristo, aquele que realizou o sacrifício perfeito, aquele que é o nosso sumo sacerdote perfeito e superior, aquele que é o homem perfeito, a pessoa perfeita e superior. Agora o escritor diz, verso 22, aproximemo-nos. Olhem aqui outra verdade que causou um impacto tremendo nos leitores da carta. Enquanto eles estavam acostumados no judaísmo a ficar distantes de Deus, uma barreira entre eles e Deus, e eles afastados de Deus, agora pelo cristianismo eles podem se aproximar. Perceberam a diferença? Essas são as implicações, as consequências de nós termos colocado a nossa fé em Cristo. Não ficamos distantes de Deus. Não, ao contrário. Somos recebidos por Deus como membros da sua família, filhos amados. E agora nós devemos nos aproximar de Deus. Que coisa fantástica é essa! Que verdades preciosas! É por isso que o cristianismo é infinitamente superior ao judaísmo. E lembre-se, quando nós dizemos cristianismo, nós dizemos
Cristo. Porque cristianismo não é uma religião, não é um sistema religioso, não é uma coleção de ritos para serem repetidos mecanicamente. Cristianismo é uma pessoa, Cristo Jesus. E é por isso que nós dizemos que o cristianismo é infinitamente superior ao judaísmo. Por Cristo agora nós podemos nos aproximar de Deus. Podemos ter uma intimidade, uma familiaridade, uma proximidade que nenhum dos praticantes do judaísmo conheceu em nenhuma época. Sabem, outro dia eu estava dando uma série de estudos sobre o Pai Nosso. A oração modelo, padrão que o Senhor Jesus ensinou, não para ser repetida como uma ladainha, mas como um modelo de oração. E ela começa de uma forma tão simples: Pai Nosso que estás no céu. Sabe, uma palavrinha tão pequena como essa, Pai, mas ela tem algumas verdades embutidas, preciosíssimas para nós. Verdades estas que os judeus, praticantes do judaísmo, nunca conheceram. Se eu posso chamar Deus de Pai, é porque eu sou da mesma família que Ele. Então essa palavra me faz pensar em familiaridade com Deus. Os praticantes do judaísmo podiam desfrutar dessa familiaridade? Não. Mas mais do que familiaridade, agora pela fé em Cristo nós somos filhos de Deus, né? Portanto, podemos chamar Deus de Pai. Nós temos uma proximidade. Enquanto no judaísmo havia aquela barreira que distanciava o homem de Deus, agora no cristianismo o escritor diz: aproximemo-nos. E agora, como filhos de Deus, nós somos tão próximos ao nosso Pai, membros da mesma família, podendo desfrutar de uma proximidade tremenda. E mais do que isso ainda, podemos desfrutar de uma intimidade preciosa. Sabem, filhos que podem chegar para o pai e dizer: ô pai, paiê, né? Ô pai. Essas crianças, elas desfrutam de uma familiaridade, uma proximidade e de uma intimidade que causam inveja a qualquer um. Agora, nós não estamos falando de qualquer pai, estamos falando Pai Nosso que estás no céu. Sabem, se o Senhor Jesus dissesse para os seus discípulos, no começo da oração do Pai Nosso, né, a oração modelo, deixada como um padrão a ser imitado, não como palavras para serem repetidas. Se ele dissesse: olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador deste universo, o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, e etc, etc. E eu pergunto para vocês, se o Senhor Jesus tivesse nos ensinado a começar as nossas orações desta forma, ele teria dito alguma coisa errada a respeito do Pai? Não, porque o Pai é tudo isso. Todos esses são atributos dele. Mas sabe de uma coisa? Esses atributos podem estar presentes na boca de um descrente. Um descrente pode reconhecer Deus como o Criador do universo, o sustentador, o Deus Todo-Poderoso. Está tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, um descrente pode chamar Deus de Pai? Não. Não. Mas eu posso. E você, meu irmão e minha irmã, pode. Entendeu o que é que o escritor está dizendo aqui no começo, no verso 22?
aproximemo-nos. Nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo Pai. Que privilégio tremendo é esse? É por isso que o escritor diz, com ousadia, com coragem, com intrepidez, entrem no Santo dos Santos. Aproximem-se de Deus. O Deus que outrora mantinha os homens à distância. Agora esse mesmo Deus diz, aproximem-se, cheguem perto. Só vocês que colocam a sua fé no meu filho que morreu lá na cruz, podem me chamar agora de Pai. E essa palavrinha tão pequena, ela fala de familiaridade, proximidade, intimidade. Agora vejam as condições para que essa aproximação ocorra. Primeiro, com sincero coração. Qual é a primeira característica que Deus quer ver nos seus filhos? Sinceridade. Não é apenas uma boca que diz uma coisa, mas uma cabeça e um coração que sentem outra coisa. Sinceridade quer dizer transparência, honestidade, que aquilo que nós expressamos corresponde exatamente ao que nós cremos e sentimos. Sinceridade. Segunda condição, em plena certeza de fé. Certeza de fé. Nós podemos ter certeza das coisas que cremos através da palavra de Deus. Vejam comigo um versículo em 1 João, capítulo 5, verso 13. Primeira João 5 e 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O apóstolo João estava escrevendo esta carta e ela combate uma ideia naquela época decorrente do gnosticismo. Os gnósticos diziam que não era possível ter uma certeza daquilo que a gente crê. Mas João combate esta ideia falsa, dizendo, estas coisas vos escrevo. Isto é, a carta que o apóstolo João estava escrevendo é parte das Escrituras. E é como se ele estivesse dizendo, as coisas que foram escritas, a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo, passada para o papel e chegou até vocês, é para que vocês saibam, em outras palavras, para que vocês tenham certeza. Vós outros que credes em nome do Filho de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E esta mesma fé, ela vai gerar uma certeza em nossos corações. Interessante que a primeira vez que o diabo é mencionado na palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aparece a primeira sentença interrogativa na Bíblia. Interessante isso, né? Porque quando você lê os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você vai ver, viu Deus que isso era bom, ponto. Todas as sentenças são afirmativas, ponto, ponto, ponto. Mas aí chegamos no capítulo 3, e o escritor diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher,
é verdade. E como é que termina a fala da serpente? Com um ponto de interrogação. Qual foi o objetivo daquela pergunta feita pela serpente junto a Eva? Colocar uma dúvida no coração de Eva. E uma dúvida que levou Eva a desobedecer a palavra de Deus, junto com seu marido. Certo? Então, preste atenção. Satanás quer produzir dúvidas na nossa mente, no nosso coração. E estas dúvidas vão nos levar a desobedecer a palavra de Deus. Por outro lado, Deus quer produzir certezas em nosso coração. E sabe qual é o instrumento que Deus usa para deixar-nos convicções firmes na nossa mente, no nosso coração? Ele usa a sua palavra. Estas coisas vos escrevi para saberdes. A palavra de Deus não só nos revela a sua vontade, mas nos faz ter certeza da sua vontade. Mais uma vez eu vou lembrar vocês de Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra na mente mostra conhecimento da vontade de Deus. A palavra no coração fala de obediência à vontade de Deus. E quando a palavra de Deus está na minha mente e no meu coração, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Não nos meus sentimentos, mas no que Deus diz na sua palavra. E para nos aproximarmos de Deus, a condição aqui é plena certeza de fé. No capítulo 11, verso 6, o escritor da carta aos Hebreus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia. E fé fala de crer, fala de certeza. Aproximemo-nos. Primeira condição, sinceridade. Segunda condição, certeza. Terceira condição, tendo o coração purificado de má consciência. Interessante. Os hebreus estavam acostumados a ver os sacrifícios de animais cujo sangue purificava exteriormente. Mas agora, pelo sangue de Cristo, que nos permite aproximar-nos de Deus, nós não temos o corpo purificado exteriormente com esse sangue, mas nós temos o coração purificado de má consciência. Olhem para o capítulo 9, versículo 14. Nós já consideramos esse capítulo, esse verso. Olhem lá agora. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está percebendo? A ênfase do escritor, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, é dizer que, enquanto o sangue dos animais provocava uma purificação externa, superficial, o sangue de Cristo produz uma purificação interna. Purifica a nossa consciência. Purifica o nosso coração de má consciência. Sim, porque uma vez que nós descobrimos que a pessoa de Cristo é superior, que o sacerdócio de Cristo é superior, que o sacrifício de Cristo é superior e colocamos a nossa fé nele, nós temos os nossos pecados perdoados. E nós temos a nossa consciência de tudo aquilo que nós fizemos anteriormente tranquilizada.
não é uma purificação externa, é uma purificação interna. E a nossa consciência agora não precisa mais ficar pensando, mas aquilo que eu fiz, mas aquele pecado, não. Você colocou a sua fé em Cristo? Lembram-se que os termos da nova aliança, Deus diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei? Ora, se Deus promete não cobrar, não jogar em rosto mais os nossos pecados, isso faz com que a minha consciência fique tranquila, purificada. Eu não fiz nada para ter esse perdão. Cristo fez no meu lugar, lá na cruz do Calvário. E o seu sangue derramado purifica a minha consciência, purifica meu coração, ele me purifica internamente. Internamente. Bem, que purificação é essa, hein? Que limpeza é essa que o sangue de Cristo faz em nós? Então, agora, limpos desta forma, purificados desta forma, nós podemos nos aproximar de Deus. Primeira condição, sinceridade. Segunda condição, certeza. Terceira condição, esse coração purificado de uma consciência fala de uma salvação interna recebida pelo sangue de Cristo. Quarta condição, lavado o corpo com água pura. O que a água representa na palavra de Deus? A própria palavra. E se o sangue de Cristo nos purificou e o sangue está relacionado com a nossa salvação, purificação interna. Agora, a água purifica o nosso corpo e a água representa a palavra de Deus. E mais uma vez nós estamos falando de um processo chamado santificação experimental. Santificação experimental. Vocês se lembram, em João capítulo 13, quando pouco antes de ser preso, condenado, crucificado, o Senhor Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos. De repente ele pegou uma bacia com água, uma toalha, se cingiu e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Uma atitude de extrema humildade do Senhor. Mas ele não queria ensinar apenas humildade, ele queria ensinar uma lição doutrinária muito importante para os discípulos. Chegou a vez de lavar os pés de Pedro e Pedro falou, não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés, não. Eu é que devia lavar os seus pés. E sabe de uma coisa? Pedro estava certinho. Era ele quem devia lavar os pés do Senhor e não o Senhor lavar os pés dele. Mas naquele momento, o Senhor, revestindo-se de uma humildade ímpar, ele estava querendo ensinar não só a lição da humildade, mas uma lição muito importante para Pedro. E aí foi preciso o Senhor dizer para ele, Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte no meu ministério. E aí Pedro, como nós dizemos na linguagem diária, ele pulou do 8 por 80, né? Senhor, então não lava os seus pés, só os meus pés, não, mas me dá um banho completo. Agora, guardem bem estas palavras. João capítulo 13, verso 10. O Senhor Jesus disse o seguinte, quem já se lavou completamente, quer dizer, quem já tomou um banho completo, agora necessita apenas de lavar os pés. Bem, no contexto que eles viviam, eles entenderam a lição. Porque era o seguinte, as ruas eram de terra, os calçados deles eram sandálias abertas. Então, imagina alguém na sua casa, chegou do dia de trabalho, tomou um banho completo.
Mas aí ele vai na casa do vizinho, na frente da casa dele, e ele pisa na rua de terra com sandália. Ele conversa o que tem que conversar com o vizinho e retorna para sua casa. E agora ele vai dormir. O que ele tem que fazer antes de dormir? Ele precisa tomar um banho completo de novo? Não. Mas, com certeza, ele tem que lavar os pés. Senão ele vai sujar o lençol da cama dele. Hã? Pisando na terra, levantou a poeira grudou no pé. Se ele for dormir com esse pé sujo, vai fazer uma sujeirada danada na cara. Então, para dormir, o que ele tem que fazer? Lavar os pés. Só lavar os pés. Não precisa tomar outro banho completo. Agora, preste atenção nas verdades espirituais que Jesus ensinou. Quem já tomou um banho completo, e banho completo nós tomamos uma vez na nossa vida, e é banho com sangue. No dia em que nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos purificados completamente com o sangue de Cristo. E não precisamos mais dessa purificação durante toda a nossa vida. Na verdade, eternamente nós não precisaremos mais de banho com sangue. É uma vez só na nossa vida que isso acontece. Mas, em contato com a sujeira deste mundo, pisando nas ruas de terra deste mundo, tendo contato com amigos, colegas de trabalho, pessoas da faculdade, às vezes até mesmo em casa, descrentes, a sujeira deste mundo vai se depositar nos nossos pés. E o que nós temos que fazer todo dia? Precisamos tomar um banho completo com sangue de novo? Não. Não. Isso não é mais necessário. Mas nós temos que lavar os nossos pés todo dia. E agora a lavagem dos pés não é com sangue. Com o que foi que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos? Com água. E água na palavra de Deus representa a própria palavra de Deus. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo é: banho com sangue uma vez na vida. Lavagem dos pés com água todo dia. Banho com sangue representa o dia que nós, arrependidos dos nossos pecados, colocamos a nossa fé e confiança em Cristo. E aí fomos lavados dos pés à cabeça, completamente. E, como nós já vimos, não apenas uma purificação externa, mas uma purificação interna. Interna. E essa purificação acontece uma vez na nossa vida, e ela é válida para todo sempre, eternamente. Isso fala de salvação eterna. Mas agora, nós devemos lavar os nossos pés com a água. A palavra de Deus tem que ser lida, meditada, estudada, compartilhada, todo dia. Porque todo dia nós vamos estar em contato com as impurezas aqui desta terra. E nós não podemos deixar a sujeira desse mundo se depositar nos nossos pés e acumular, formando ali uma crosta de sujeira. Não, nós temos que impedir isso. E como é que se impede isso? Pela leitura, pela meditação, pelo estudo da Bíblia diário. Meu irmão, minha irmã, você tem que compreender a necessidade de a palavra de Deus fazer parte do nosso dia a dia. Eu sei que você tem uma vida corrida. Eu sei que a agitação do dia, o corre-corre para lá, para cá, é para o serviço, é para a faculdade, volta. Eu sei disso. Sua vida é agitada. Mas para o seu próprio bem, eu estou falando isso. Você tem que separar um instante em cada dia
que você possa ter contato com a palavra de Deus, para que ela realize, aplicada pelo Espírito Santo, o processo de santificação experimental ou santificação prática no seu viver diário. Talvez você não tenha tempo em casa para fazer isso. Então, sabe o que você faz? Grava no seu celular a palavra de Deus e quando você estiver no metrô ou num ônibus, leva o seu fone de ouvido, liga ali no celular e vai ouvindo a palavra de Deus. Presta atenção, eu não estou dizendo música cristã. Isso não quer dizer que você não pode escutar música cristã, mas a lavagem da sua mente, tirando as impurezas desse mundo, vão ser feitas pela palavra de Deus. Você pode baixar no seu celular aí com tanta facilidade a palavra de Deus, né? Em áudio, em texto, do jeito que você quiser. Aproveita a sua meia horinha, 20 minutos no metrô, às vezes até mais num ônibus ou num trem. Aproveita esse instante para ouvir a palavra de Deus. Ou você vai de carro para o seu serviço, tem ali o seu aparelhinho no carro, ou celular, ou aparelho do próprio carro, põe ali um pendrive gravado a palavra de Deus e vai escutando a palavra de Deus no trajeto para o serviço. A gente tem que usar de estratégia para que não fale um dia sequer sem eu ter contato com a palavra de Deus. Irmãos, versículo 22 é um versículo precioso. Deus está dizendo, pela fé em Cristo, a barreira que havia entre nós e Deus foi removida. A carne de Cristo foi rasgada fora de Jerusalém, mas dentro de Jerusalém, Deus rasgou o obstáculo que impedia os homens de chegarem à sua presença. E agora Deus diz, entrem no Santo dos Santos, cheguem à minha presença. Verso 22, aproximem-se, mas há algumas condições. Primeira, sinceridade. Segunda, certeza de fé. Terceira, purificação interna, que é a salvação. Quarta, purificação externa, que fala de uma conduta, de um comportamento santificado. Santificação. Satisfeitas estas 4 condições, nós podemos agora não apenas entrar na presença de Deus, mas andar na presença de Deus. E é isso que o nosso Deus quer. E eu espero que seja esse também o desejo de cada um de nós. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para entrar na presença de Deus, agora para andar com Ele, nós temos que não vacilar na esperança. E qual é a esperança que nós temos? A esperança... Deixa-me dizer uma coisa. Nós estamos vendo aí já o início da campanha eleitoral, né? E vamos ter as nossas cidades emporcalhadas, infestadas de papel jogado na rua. Vamos ter o som, o ar das nossas cidades infestado agora de barulho da propaganda política. Enfim, vamos estar... nos dá nojo tudo isso. E sabe o que mais? Nós vamos ouvir agora um monte de promessas. E os nossos políticos, eles têm uma doença impressionante. Amnésia. Porque uma vez eleitos,
Eles esquecem completamente das promessas feitas. E sabe de uma coisa? Essa é a razão pela qual a nossa esperança não deve estar. Nessa eleição agora as coisas vão se ajeitar. Não. Aquilo que a Bíblia chama a bendita esperança, ela deve estar colocada. Quem é que foi apresentado aqui na Epístola aos Hebreus como o superior? A pessoa superior, o sacerdote superior, o sacrifício superior? Cristo. Então, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Apesar do Senhor não estar fisicamente conosco, ele está em espírito, porque ele prometeu: estou convosco todos os dias. E ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Elas não vão ser feitas no alto de um palanque eleitoral. E elas não vão cair no esquecimento depois que os políticos são eleitos. Porque Jesus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. É por isso que o escritor agora diz, verso 24, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabem, nesta caminhada, aguardando a promessa daquele que é fiel, que fez, que vem nos buscar, nesta caminhada nós não estamos sozinhos, mas nós estamos ao lado de irmãos. E é por isso que o escritor diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E esse estímulo de uns para com os outros é para que o amor de Deus nos leve à prática de boas obras. O amor de Deus é a causa, as boas obras são a consequência. O amor de Deus derramado em nós é a raiz, as boas obras são os frutos. O amor de Deus derramado nas nossas vidas é a locomotiva, as boas obras são os vagões que essa locomotiva puxa e faz aparecer na nossa vida. E, finalmente, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que o escritor tem em mente? O dia da vinda do Senhor. Aquele que prometeu, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No final do verso 23, nós lemos, ele é fiel. Ele prometeu, estou convosco todos os dias, ele tem cumprido essa promessa. Ele prometeu, voltarei para vos buscar e vos levar para a casa do Pai. E nós cremos que ele é fiel para cumprir esta promessa. Mas até o cumprimento da promessa dele, qual deve ser a nossa atitude? Não deixemos de congregar-nos. Esses dias de pandemia têm mudado a nossa rotina de reuniões. Temos feito muito mais reuniões virtuais pela internet do que presenciais. Algumas igrejas já estão retomando as reuniões presenciais. Hoje, os irmãos da nossa igreja realizaram a primeira reunião presencial nesse retorno. Mas como o salão, nós temos agora algumas restrições, né, quanto ao número de pessoas, nós tivemos que dividir
a igreja em dois grupos. Então, um grupo está lá hoje, sábado, e o outro grupo vai estar, na permissão do Senhor, amanhã. Eu pedi para estar no grupo de domingo, porque assim eu poderia continuar com os irmãos virtualmente aqui aos sábados. Então, nesse final de semana, nós vamos cumprir, não deixemos de congregar-nos, e agora de uma forma presencial. Enquanto a presencial não foi possível, nós não deixamos de nos congregar virtualmente. Né? Sabem, esse termo, congregar virtual, congregar presencialmente, é um termo do século XXI. Né? Quando o escritor dessa carta escreveu estas palavras, ele nem imaginava que isso seria possível. Mas sabem, a reunião virtual não diminui o valor de estarmos juntos de forma alguma. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Não é aquilo que nós desejamos? Não, não é aquilo que nós desejamos. Mas na impossibilidade de uma reunião presencial ser realizada, nós não deixamos de nos congregar e estamos congregados virtualmente. Podemos trocar ideias, podemos conversar, podemos orar juntos, podemos louvar a Deus juntos. A distância não impede a reunião de acontecer, não impede. E nós damos graças a Deus pelos recursos tecnológicos que Ele nos tem dado, que nos tem permitido, mesmo em tempos de pandemia, como diz o versículo, nós não temos deixado de nos congregar, ainda que seja virtualmente. Que prazer, que privilégio estar na mesma sala virtual com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Aliás, nós temos podido nos reunir com irmãos lá nos Estados Unidos. Toda quinta-feira eu estou com os irmãos na reunião de oração que os irmãos lá com a igreja em Framingham, no estado de Massachusetts, realizam às quintas à noite, e nós estamos com eles virtualmente, mas estamos reunidos, congregados. Nós não deixamos de nos congregar, não. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade e recursos que Ele tem nos deixado. Agora, irmãos, não desprezem este privilégio de nos reunirmos, seja virtualmente, seja presencialmente. Nós não vamos deixar de nos reunir com os irmãos. Eu tenho ouvido de irmãos dizerem: mas eu não gosto de live. Bom, se você perguntar para mim se eu gosto, se é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu vou dizer que não. Eu preferi estar aí em São Paulo, junto com vocês, podendo dar um aperto de mão, um abraço caloroso em vocês, receber também esse abraço de vocês. Eu preferia isso. Mas, como a gente diz na nossa linguagem diária, é o que nós temos para hoje. Então, vamos desfrutar destas reuniões virtuais. Né? Vamos fortalecer os laços que nos unem. Vamos aprender juntos da palavra. Vamos orar juntos através da internet. Vamos estudar a Bíblia juntos. Tudo isso Deus tem nos permitido. E nós vamos aproveitar aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Não deixemos de congregar-nos. Essa é a orientação da palavra de Deus. Não é? Agora, interessante. A primeira parte do nosso trecho de hoje falou de podemos estar na presença de Deus e andar na presença dele. Agora, a última parte fala de podemos estar com os irmãos e andar junto com os irmãos. Todos estes privilégios foram conseguidos, sabe por quem? Cristo. Como pessoa, ele é superior. Como sacerdote, ele é superior. Como sacrifício, ele realizou o sacrifício superior. Que privilégios enormes nós temos recebido através de Cristo. Vamos usufruir
destes privilégios que só Cristo pode nos dar. Deus permitindo, na semana que vem, sábado que vem, nós vamos analisar a segunda parte desta quarta advertência contra a apostasia. Mas lembre-se, essa advertência está dizendo que entre a desistência e a persistência existe a insistência, né? E a insistência é que não vai nos permitir voltar atrás, desistir, mas que vai nos levar adiante, aguardando a vinda do Senhor para nos buscar. Que Deus possa nos falar através da sua palavra, possa nos fortalecer, nos animar ainda mais, aguardando a vinda do Senhor, então, quando então, sabe de uma coisa? Lá no céu não vai haver reunião virtual, não. Lá no céu vão ser reuniões presenciais, todas elas, por toda a eternidade. Aí o privilégio vai ser, sem dúvida nenhuma, maior. E nós vamos continuar nos lembrando que este privilégio de nos reunirmos presencialmente no nosso santuário celestial vai ser ganho para nós, mais uma vez, só por Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém.